Bom dia, alunos! Tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre as bactérias. As bactérias são micro-organismos pertencentes ao reino Monera. Por que micro-organismos? Porque são muito pequenas, são unicelulares e a sua célula é a menorzinha que existe dentre os padrões celulares, é a célula procariótica. Apesar das pessoas acharem que as bactérias são prejudiciais à saúde, isso é em parte verdade. A grande maioria delas não só não é prejudicial, como é fundamental para a existência da vida no planeta. Por exemplo, sem as bactérias não ocorrerá decomposição. É claro, os fungos também fazem isso, mas no princípio da vida eram elas que faziam isso. Sem as bactérias, a decomposição será menos intensa. Sem as bactérias, eu não terei o ciclo do nitrogênio, porque elas estão presentes em todas as etapas, e o ciclo do nitrogênio é fundamental para que haja vida, porque se nós não tivermos acesso ao nitrogênio, não teremos nosso material genético, DNA e RNA, não teremos proteínas. As bactérias são fundamentais para garantir o nosso metabolismo próprio, porque nossas mitocôndrias são bactérias simbiontes com as nossas células. As mitocôndrias têm material genético próprio. Elas vivem em associação com as células eucarióticas. As células dos eucariontes fornecem nutrientes para as mitocôndrias e essas, em troca, nos entregam energia. Energia na forma de ATP, sem a qual os eucariontes não conseguiriam viver, pois suas células complexas demandam muita energia. Sem as mitocôndrias, os eucariontes seriam fermentadores e, portanto, seriam seriam portadores de células com pouca eficiência. Provavelmente jamais teríamos nos tornado pluricelulares. Os vegetais possuem um outro tipo de associação simbiótica, endossimbiótica, que é o caso dos cloroplastos. Além da mitocôndria, que garante energia para o vegetal, existe o cloroplasto, que garante a nutrição orgânica. A planta oferece nutrientes inorgânicos e algumas substâncias orgânicas para o metabolismo do cloroplasto, e ele, em troca, fornece glicose, com a qual o vegetal se desenvolve. Portanto, os vegetais, os animais, os fungos, todos os eucariontes têm bactérias vivendo dentro das suas células. É o que nós chamamos de endossimbiose. São organismos conjuntamente vivendo, só que um dentro do outro, no caso dentro das células. Portanto, as bactérias são muito mais importantes do que você pode imaginar. Sem elas, se eu fizesse plim e sumissem as bactérias do planeta, a vida na Terra desapareceria em questão de dias. Portanto, elas são fundamentais. Comecemos o estudo delas pensando na sua estrutura celular. As bactérias são pertencentes ao reino Monera, portanto sua célula é procariótica. E numa célula procariótica, que é a mais simples de todas, nós temos a membrana, um citoplasma e disperso no citoplasma o seu material genético, o seu DNA, ou se você preferir, a sua cromatina. Não há uma barreira que separe o material genético do restante da célula, como existe nos eucariontes, uma carioteca separando o DNA do citoplasma. No caso da bactéria, o DNA está solto no citoplasma, ele é fluido lá dentro e pode, inclusive, se aproximar das membranas. Nos eucariontes, isso não acontece, o DNA está bem distante da membrana plasmática, ele está isolado dentro de uma membrana nuclear, tá certo? As bactérias, elas são ainda primitivas, elas têm essa estrutura. A única organela presente são os ribossomos, sem os quais não há como a vida prosseguir. Por quê? Veja bem, o DNA ele contém informações, que são os seus genes, responsáveis por tocar todo o metabolismo celular. Cada informação elabora parte do metabolismo. E como ele faz para que esse metabolismo se processe? Bom, o DNA servirá de molde, cada gene, para a produção de um RNA específico. Cada gene leva à produção de um RNA específico. Cada RNA específico vai se associar aos ribossomos, levando à formação de proteínas. E serão essas proteínas que virão do RNA que foi sintetizado a partir de um gene, serão essas proteínas que vão tocar o metabolismo da célula. Logo, eu preciso do ribossomo para que haja a proteína que exerce o metabolismo. Ou seja, o que eu tenho numa bactéria, apesar de simples, são todos os requisitos para que haja vida. Essas bactérias terão no seu entorno ainda uma membrana esquelética que as protegerá não de predação, não da ação de enzimas necessariamente, mas essa membrana esquelética rígida impede que uma bactéria ganhe água excessivamente e exploda. Ou seja, a membrana esquelética protege a bactéria de uma explosão, de um rompimento membranoso.
porém não impede que elas murchem. Então, se eu colocar uma bactéria no ambiente hipertônico, ou seja, de concentração maior que a dela, ela vai perder água para esse meio, vai murchar e poderá morrer. Por isso que nós conservamos os alimentos usando sal. Salgando os alimentos, uma bactéria que caia lá em cima vai desidratar na presença do sal e não vai estragar o alimento. Era assim que se fazia no passado quando não haviam as geladeiras. É assim que se faz ainda hoje. Quando não havia geladeira, usava-se sal. Hoje, nós colocamos na geladeira, a temperatura baixa reduz o metabolismo bacteriano e a chance dessa bactéria destruir o alimento é reduzida. Ela pode até continuar ativa, mas a atividade vai ser muito menor e o alimento vai ser preservado por mais tempo. Agora, se eu colocar esta bactéria no ambiente hipotônico, ou seja, de baixa concentração, onde ela é mais concentrada que o meio, ela pode tomar água por osmose e inchar. Inchando, ela poderia explodir. Com a parede celular, ela estará protegida. Tá? Então a membrana esquelética, ou parede celular das bactérias, ela tem essa função específica, né? Ela garante que a bactéria seja protegida do excesso de água que poderia entrar no seu corpo. Portanto, elas dominaram o planeta e se desenvolveram muito bem em diversos meios, ocupando até mesmo as regiões profundas da litosfera. Metros abaixo do solo, no subsolo, nós também encontramos bactérias viventes. Agora, como é que elas fazem para obter alimento? A obtenção de alimento, um ponto importante. Nós imaginamos bactérias como decompositoras, ou seja, elas fazem a tomada do alimento que existe no seu exterior. O seu corpo lança enzimas para fora, a célula lança enzimas para fora, as enzimas digerem o meio no seu entorno e o composto digerido é absorvido e ele entra por difusão. Os sais entram por transporte ativo. Isso é a regra da natureza. A água entrará por osmose, os nutrientes orgânicos vão entrar por difusão. Os nutrientes entram no corpo dela e, portanto, agora ela toca o seu metabolismo. Essas são bactérias heterótrofas. Elas podem estar decompondo o meio. Algumas poderão ser parasitas. Elas vão fazer a mesma coisa, só que estarão atacando, digerindo estruturas de um ser vivo e não de restos. O mecanismo é o mesmo. Lançam enzimas, ocorre digestão e absorção. Porém, se elas atacarem restos, são decompositoras. Se elas atacarem seres vivos, são parasitas. Mas o mecanismo de ação é basicamente o mesmo. No entanto, existem bactérias que não são heterótrofas, são bactérias autótrofas. E elas podem ser autótrofas por fotossíntese ou por quimiossíntese. Aquelas que são capazes de fazer fotossíntese possuem um tipo de clorofila específico de bactérias. Essa clorofila capta a energia da luz e é produzida glicose, de uma maneira mais ou menos parecida com a das plantas. E existe um outro processo chamado quimiossíntese, onde as bactérias, executando o seu metabolismo, promovem certas reações químicas exotérmicas que poderiam apenas liberar calor. Quer dizer, essa reação ocorre, gera um produto e a energia desprendida poderia ser desperdiçada para o meio, como você, que nesse momento está respirando e a sua energia está sendo desprendida para o meio, por isso que você está com a pele quente. Então, no caso dessas bactérias, essa energia desprendida dessa reação, em vez de ser perdida para o meio, ela é capturada num processo similar ao da fotossíntese. Essa energia é capturada num processo metabólico que leva à produção de glicose. Ou seja, eu tenho uma reação exotérmica, liberando energia, seguida de uma reação endotérmica que captura essa energia e a glicose é produzida. Ou seja, a planta faz glicose a partir de uma reação química anterior. Por isso, quimiossíntese. A síntese da glicose depende de uma reação química anterior. E essa reação química não depende de luz. Então, no subsolo, no escuro do subsolo, eu posso encontrar bactérias fazendo quimiossíntese e produzindo o seu próprio alimento. Ou seja, nem todo organismo autótrofo é autótrofo pela presença de luz, por fotossíntese. Pode ser autótrofo por quimiossíntese. Então é dessa forma que as bactérias fazem a sua tomada de alimento. A grande maioria é heterótrofa, decompositoras, parasitas. Algumas nem decompositoras nem parasitas. Elas vivem dentro do corpo do organismo, absorvendo aquilo que o organismo digere, sem prejudicá-lo. No nosso tubo digestivo há uma população gigantesca de bactérias. Na realidade, há uma comunidade gigantesca de bactérias. Não uma população que é uma espécie só, mas uma comunidade que são várias espécies de bactérias vivendo no nosso organismo e não estão nos fazendo mal. Elas estão no nosso intestino aproveitando aquilo que nós digerimos. Elas ganham, nesse caso, o alimento já digerido. Nesse sentido, elas não são nem decompositoras nem parasitas. Elas ganham o alimento digerido, já pronto, sem nos fazer mal. Essa é uma relação chamada comensalismo.
Elas são comensais. Comem às nossas custas, mas não prejudicam. Se prejudicassem, seriam parasitas. Não prejudicando, são comensais. Tá certo? Agora, como é que elas fazem para obter energia? Elas podem obter energia da mesma forma que você, respirando. Porém, elas não têm mitocôndria. Não se esqueça que elas são precursoras da mitocôndria. Não se esqueça que a mitocôndria é uma bactériazinha aeróbica. Então, existem bactérias aeróbias capazes de respirar. Elas têm todo o metabolismo para o mecanismo de respiração acontecer. Quem já assistiu aula de respiração, quem não assistiu, não se preocupe nesse momento. Mas sabe que a respiração é um processo que ocorre em 3 etapas. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. A glicólise acontece no citoplasma da tua célula. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem dentro das mitocôndrias. As bactérias são precursoras das mitocôndrias. A mitocôndria é uma bactéria. Sendo uma bactéria, ela tem citoplasma. Ou seja, uma bactéria tem a citoplasma e tem, portanto, a condição de fazer glicólise, e ela é a precursora da mitocôndria, ou seja, ela tem condições de fazer ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, as bactérias conseguem respirar num processo muito parecido com o nosso. Na realidade, é o mesmo processo. O que tem de variação são pequenas mutações. Portanto, há bactérias respiradoras. Porém, antes de haver bactéria respiradora, havia no passado a bactéria fermentadora, que sobreviveu e existe ainda hoje. Então, os primeiros seres vivos são fermentadores. Essas bactérias não eram capazes de executar as 3 etapas, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Esses 2 processos, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, envolvem um número de genes muito grande. Portanto, as primeiras bactérias não tinham ainda todo esse aparato genético, podiam fazer apenas glicólise. Com a glicólise, elas podiam quebrar a glicose extraindo uma quantidade muito pequena de energia. Em seguida, elas faziam a sequência do processo, gerando álcool. Esse fenômeno se chama fermentação. Elas produzem álcool etílico. Tem bactérias que produzem como resíduo ácido lático ou ácido acético. Não importa. O que importa é que as bactérias mais simples, mais primitivas, são incapazes de fazer respiração. Desse grupo de bactérias primitivas, algumas mantiveram as primitivas, algumas adquiriram um novo aparato genético e passaram a fazer respiração. Tá? Então, hoje em dia, eu ainda encontro bactérias fermentadoras, mas a população é muito menor. Mesmo porque elas não suportam o excesso de oxigênio, elas morrem na presença de um ambiente saturado de oxigênio. Como o planeta é saturado de oxigênio, as bactérias anaeróbias se restringem hoje em dia a ambientes anóxidos, ou onde a concentração de oxigênio é muito pequena. Ou seja, hoje em dia, quem predomina no planeta são as bactérias aeróbias. As anaeróbias ainda existem. Agora um detalhe, como o metabolismo das bactérias não exige muita energia, se no meio faltar oxigênio, as bactérias anaeróbias podem continuar fermentando, porque afinal de contas a primeira etapa da respiração, glicólise, também está presente na fermentação. Então, quando falta oxigênio, uma bactéria aeróbia pode se tornar fermentadora. É o que nós chamamos de anaeróbios facultativos. Eles podem executar os 2 processos. Nós também podemos fazer fermentação, só que a fermentação libera pouca energia e não é capaz de nos manter vivos. Nas bactérias, que são organismos pequenos e de metabolismo baixo, a energia da fermentação é suficiente para mantê-las vivas. Então as bactérias conseguem alimento de maneira heterótrofa e autótrofa. Elas conseguem energia de maneira anaeróbia e aeróbia. As bactérias, portanto, têm todas as condições de viver no planeta. As pessoas, quando pensam nas bactérias, pensam nas doenças que podem advir delas. Eu prefiro pensar na sua importância econômica e ecológica. Vamos pensar na importância econômica das bactérias. Em primeiro lugar, as bactérias são, em boa parte delas, fermentadoras. E do seu metabolismo fermentativo, podem ser produzidas substâncias de interesse para o homem. Por exemplo, as bactérias presentes no leite, fermentando o leite, produzem o tal do leite fermentado. Essas bactérias que estão lá dentro, elas
têm importância porque produzem substâncias de interesse para o homem, elas são saudáveis para o homem. Por isso que esse leite fermentado é interessante. As bactérias também são capazes de produzir, por fermentação alcoólica, álcool. E esse álcool pode ser aproveitado. Mas, uma observação. Em geral, quando nós pensamos no álcool que nós utilizamos para remédios, né, para esterilização da pele, o álcool gel que a gente vai usar aí para nos proteger de bactérias, de vírus, né, no caso aqui do corona, por exemplo, para esterilizar, tá? O álcool produzido por bactérias, ele não é muito comum. Normalmente o álcool que nós utilizamos, seja como combustível, seja para bebidas, normalmente ele é feito por fungos, tá certo? E vai haver o mofo desenvolvendo, agindo em cima daquele produto, produzindo o álcool. Está certo? Portanto, nós podemos também ter bactérias participando, mas em geral, nesse caso, nós utilizaremos fungos. Uma espécie de fungo chamada Saccharomyces cerevisiae é o mais importante, é o mais fundamental de todos. Então, no caso da bactéria, ela pode sim ser aproveitada nos iogurtes, tá? Nos leites fermentados. Então, alguns derivados de leites que sofreram processamento por bactérias. Então, elas são importantes nesse sentido. Tá? As bactérias, elas também podem ser importantes economicamente, porque a partir delas nós podemos ter os transgênicos. Alguns transgênicos são bactérias, outros não. Pode-se fazer transgênico, teoricamente, com qualquer ser vivo, contanto que haja pesquisa e aprovação da comunidade científica para isso. Mas nós temos, por exemplo, bactérias transgênicas que sofreram um transplante de genes, elas receberam genes vindos de outras espécies, por isso transgênicas. Essas bactérias transgênicas produzem substâncias de interesse humano. Por exemplo, existem bactérias transgênicas que produzem insulina. Antigamente, uma pessoa diabética morria porque não conseguia aproveitar a glicose que consumia. A glicose acumulava no organismo e gerava vários efeitos colaterais, como problema de má circulação, cicatrização, que acabavam a longo prazo levando à morte, cegueira, e são as consequências diversas do diabético. Aí descobriu-se a insulina produzida pelo nosso organismo, né, naturalmente, mas para os diabéticos a produção foi prejudicada, houve uma queda na produção. Os motivos podem ser diversos, não vem ao caso, mas o diabético ao longo da vida ele pode ter uma diminuição da sua produção. Tá? Às vezes ele desenvolveu uma doença autoimune que atacou o pâncreas e o pâncreas destruído agora não faz mais insulina, seria o diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2 pode ser por vários motivos, geralmente vem com a idade. O fato é que essa pessoa, não tendo mais insulina circulando pelo corpo, poderia morrer. Aí se descobriu que os porcos, os bois, possuem também insulina, mamíferos possuem insulina, e que essa insulina do porco e do boi é geneticamente muito parecida com a nossa, proteicamente muito parecida com a nossa. Como porcos e bois são mortos nos abatedouros todos os dias para alimentação humana, começou-se a extrair insulina do sangue desses animais e injetar nas pessoas. Aí os diabéticos começaram a ter insulina no seu corpo e aí sim a sua vida começou a entrar dentro de uma normalidade. Porém, alguns diabéticos não têm boa aceitação pela insulina bovina e suína, porque um dos aminoácidos da insulina não corresponde ao nosso e gera-se uma insulina um pouco diferente da nossa. E algumas pessoas não conseguem suportá-la. Sorte dessas pessoas que conseguiu-se fazer com que o gene da insulina humana fosse transferido para uma bactéria e essa bactéria começou a produzir insulina humana. É uma bactéria transgênica produzindo insulina humana. Foi um dos primeiros seres vivos transgênicos gerados ainda lá nos anos 80, no começo dos anos 80, quando nasce o que nós chamamos de engenharia genética, de biotecnologia. Graças a essas bactérias transgênicas que produzem uma insulina exatamente igual à nossa, porque elas têm o nosso gene dentro delas, que esses diabéticos agora conseguem uma insulina de qualidade e o que lhes possibilita a vida. Como essa insulina vem de processos industriais, né, da indústria química, ela é um pouco mais cara. Um pouco mais cara que a outra que é extraída do sangue do boi e do porco. Porém, a qualidade dela é melhor, porque nenhum humano vai ter reações contra ela. Qualquer um poderia usar. O problema é que ela é mais cara. Tá? Então, quando nós temos um micro-organismo alterado geneticamente, como é o caso dessa bactéria, para produzir
alguma substância de interesse, nós chamamos esse organismo alterado geneticamente para produzir uma substância, com a finalidade de produzir uma substância, nós chamamos esse ser vivo de bioreator. Logo, a bactéria transgênica que faz insulina é um bioreator. Existe também bactéria transgênica que recebeu gene humano para promover a produção de hormônio de crescimento. Essas bactérias seriam utilizadas por pessoas de baixa estatura para que ela pudesse crescer. Aliás, não se utiliza a bactéria, mas o hormônio feito por ela. Então você não coloca a bactéria no corpo da pessoa, você extrai o hormônio dela e aplica na pessoa. Então, hormônio de crescimento produzido por essas bactérias. E outras tantas estão surgindo com outras tantas finalidades, para combater pragas na lavoura, por exemplo. Portanto, as bactérias, elas são de interesse absurdamente gigantesco para a economia mundial. Existe uma bactériazinha que vive nos solos e que é fundamental para qualquer um de vocês, porque essas bactérias que estão no solo entregam nitrogênio na forma de nitrato diretamente para a raiz das plantas leguminosas. Existe uma associação harmônica positiva, um mutualismo entre essa bactéria e as leguminosas. Quem são as leguminosas? Aquela que você mais come, que vocês mais comem, é o feijão. Aqui no Brasil é o feijão. Na China, a soja. Nós não consumimos tanto a soja in natura, mas produtos vindos da soja. Então, entenda, quando você comer uma leguminosa, feijão, soja, amendoim, ervilha, lentilha, grão de bico, quando você se alimenta de um grão de leguminosas, você ganha uma semente rica em proteína. O arroz, por exemplo, não é leguminosa, então ele é pobre em proteína. O milho não é leguminosa, ele não é tão rico em proteína quanto as leguminosas. Essa associação das bactérias com as raízes possibilita, portanto, uma agricultura mais eficiente. E onde você planta leguminosa, ela não só não precisa tirar o nitrogênio do solo, como ela complementa a oferta de nitrogênio para o solo. Logo, as leguminosas melhoram os solos por onde elas passam, em vez de piorar os solos. E daí, quando a soja foi trazida da China para o Brasil, ela não encontrou aqui essas bactérias que se associam com as raízes. Então, no início, a produção de soja no Brasil não foi eficiente. Nos anos 80, um grupo de pesquisadores da Embrapa, liderados por uma pesquisadora chamada Johanna Doberheimer, eles conseguiram encontrar bactérias que se associavam às raízes da soja. No dia que essa associação foi conquistada, no dia que essa associação ecológica, essa relação ecológica, essa simbiose foi conquistada, o agronegócio dispara no Brasil. A produção de soja aumenta, o Brasil passa a ser um grande exportador de soja, hoje está entre os 3 maiores produtores de soja do mundo e o maior exportador. China, Estados Unidos e o Brasil lideram essa produção, como o Brasil mais produz do que consome, então ele é o maior exportador de soja. No dia que essa produção abusiva de soja explode, o Centro-Oeste começa a ser dominado e conquistado e vem todo o agronegócio que enriqueceu a região. Até 30 anos atrás, 40 anos atrás, o Centro-Oeste, o Cerrado, eles eram uma promessa agrícola. Hoje, o Cerrado é o maior, talvez, cinturão produtor de grãos do planeta para exportação. Portanto, a associação da bactéria que vive na raiz, chamada Rhizobium, na raiz das leguminosas especificamente. No dia que essa associação surge, a riqueza do Brasil expande. Ou seja, a bactéria é, em parte, responsável pela riqueza atual do país. Mesmo com toda a crise que nós possamos ter, as indústrias automobilísticas às vezes entram num período recessivo, né? A indústria civil cai no período recessivo, porém o agronegócio no país está crescendo cada vez mais. Hoje em dia, pensar na agricultura não é mais tanto pensar numa atividade de risco, onde o agricultor fica olhando para o céu pensando vai chover ou não. Hoje em dia, o agronegócio envolve riquezas tão absurdas que o agricultor, caso não tenha chuvas, ele tira essa água do solo por meio de pivôs de irrigação e irriga sua plantação. Tá? Se por um lado esgota os recursos nas reservas dos lençóis freáticos, por outro lado, quer dizer, não esgota, né? Consome, por outro lado, você tem produção ao longo do ano inteiro. O agricultor corre menos riscos porque existe muita riqueza nesse mercado agora.
Portanto, nós brasileiros, né, devemos muito à existência das bactérias. Então, essa seria uma importância, seriam algumas importâncias econômicas. Como importância ecológica, nós temos justamente esse ciclo do nitrogênio que é desenvolvido por elas. O ciclo do nitrogênio, muito brevemente, é dividido basicamente em 3 etapas principais, todas elas tocadas por bactérias, quer dizer, pelo reino Monera. Bactérias e também cianobactérias podem estar presentes. O ciclo do nitrogênio, ele se desenvolve em 3 etapas, formando um triângulo. No primeiro momento, o nitrogênio atmosférico é fixado no solo por bactérias que vivem no solo. Essas bactérias que fixam o nitrogênio no solo, ou cianobactérias que fixam o nitrogênio nos corpos d'água, são chamados bactérias e cianobactérias fixadoras de nitrogênio. No caso do rizóbio, que está na raiz da leguminosa, ela é uma espécie de fixadora de nitrogênio. Na realidade, uma espécie não. Rizóbio é gênero. Um grupo de bactérias é capaz de fixar nas raízes das leguminosas e as demais fixam no solo em geral. A vantagem da leguminosa é que a raiz dela não tem que procurar o nitrogênio no solo como as outras plantas. O nitrogênio já está na própria raiz. Portanto, a primeira etapa do ciclo do nitrogênio se chama fixação do nitrogênio. O nitrogênio atmosférico N2 é fixado na forma de nitratos, NO3. Esse nitrato é utilizado pela bactéria para fabricar seus aminoácidos e, portanto, proteínas, suas bases nitrogenadas e, portanto, ácidos nucleicos. Porém, o metabolismo dessas bactérias consome as proteínas e, muitas vezes, as proteínas são degradadas e o nitrogênio dos aminoácidos é liberado na forma de amônia. Essa amônia vai para o solo. Então, as bactérias que fixam nitrogênio entregam para o solo o nitrato excedente do seu metabolismo e a amônia, que é uma excreta vinda do seu metabolismo. Pronto, o solo agora tem nitrato e amônia. O nitrato as plantas pegam diretamente, a amônia é tóxica não. Aí entra em ação um outro grupo de bactérias que vai converter a amônia tóxica em nitrito menos tóxico e depois o nitrito em nitrato novamente. O nitrato é o que interessa, o nitrito e a amônia não. Essas bactérias que participam da conversão de amônia a nitrato são chamadas bactérias nitrificantes. De novo, as bactérias aqui. Então, bactérias fixadoras de nitrogênio, bactérias nitrificantes. O nitrato agora, que está sendo produzido no solo pela ação dessas bactérias, vai sendo absorvido pelas raízes, assim como o nitrato fixado pelas fixadoras. E as plantas vão absorvendo. As plantas pegam do solo, portanto, o nitrogênio na forma de sais de nitrogênio. Por exemplo, nitrato de potássio, nitrato de cálcio. Esse nitrato é um nitrogênio inorgânico, é um sal mineral. A planta, portanto, tira do solo o nitrogênio na forma mineral. E esse nitrogênio mineral entra vai fazer parte da sua seiva bruta e vai percorrer o corpo, vai circular pelo corpo. E todas as células vivas vão pegá-lo e fazer os seus aminoácidos e ácidos nucleicos. Quer dizer, aminoácidos e proteínas e bases nitrogenadas e, portanto, ácidos nucleicos. Lembre-se, aminoácido é precursor de proteína, base nitrogenada é precursora de ácido nucleico. Com isso, as células vivas garantem seu metabolismo. Tá certo? Aí vem você e come a planta, ou come o boi que comeu a planta. A planta entra na cadeia alimentar e a partir da planta você terá acesso ao nitrogênio na forma orgânica. Ou seja, comendo uma planta, você não vai tirar dela nitrato, você vai tirar dela proteína. Aí você vai digerir a proteína, absorver os aminoácidos e com os aminoácidos vindo da digestão da proteína das plantas ou da proteína do boi que comeu a planta. Com esses aminoácidos da digestão, você fará as suas proteínas. Ou seja, a planta tira do solo nitrogênio inorgânico. Você tira da planta o nitrogênio orgânico, porque ele está fazendo parte de um composto orgânico. Entendido? Portanto, essas bactérias fixam o nitrogênio e nitrificam. Agora, o excesso de compostos nitrogenados no solo pode intoxicar o solo. Por exemplo, o excesso de nitrato pode formar ácido nítrico. Excesso de nitrito pode formar ácido nitroso. Excesso de amônia intoxica o solo. No solo existe um terceiro grupo de bactérias que devolve o nitrogênio para a atmosfera. São as bactérias desnitrificantes. Portanto, eu tenho bactérias fixadoras de nitrogênio, nitrificantes e desnitrificantes, formando esse triângulo. Eu posso, inclusive, citar o quarto grupo de bactérias.
pois os restos das plantas, os cadáveres de plantas, os restos animais, os cadáveres animais, vão ser decompostos e a decomposição da matéria orgânica devolve nitrogênio para o solo na forma de amônia. Aí entra em ação o quarto grupo de bactérias, que são as bactérias decompositoras, devolvendo a amônia essa que vai ser convertida em nitrito, e o ciclo é completado. Portanto, em todo o ciclo do nitrogênio estão presentes as bactérias. Por isso que elas são importantes de uma forma geral. Agora, para quem tem medo das bactérias porque elas causam doenças, é fato, elas podem causar doenças. Essas doenças bacterianas podem ser entregues para o nosso corpo, elas podem chegar no nosso corpo de diversas formas. Pelas vias aéreas, quando nós inalamos, por gotículas na atmosfera, né, quando nós falamos com uma pessoa de perto, todo mundo que está atento ao corona sabe que isso pode acontecer, nos perdigotos virem no nosso rosto, ou a pessoa tosse, põe a mão na frente para segurar a tossida, gotas d'água, gotas úmidas, né, contendo bactérias vão para a mão, a pessoa coloca a mão no carrinho do supermercado, coloca a mão nos produtos, nas prateleiras do supermercado, ou põe a mão no rosto, e essa pessoa contamina outros ou se recontamina, né, ou se autocontamina, tendo contato com objetos que outras pessoas contaminaram. Portanto, existe essa contaminação por meio de gotículas. Existe a contaminação também por cortes na pele, onde você abre um espaço para que a bactéria penetre, porque tua pele tem queratina e a queratina dificulta a entrada de bactérias. Porém, se você faz um corte, você abre um espaço por onde as bactérias vão entrar no seu corpo. Existe a contaminação por ingestão de alimentos, existe a contaminação, e é essa bactéria que vem por ingestão tem que atravessar o tubo digestivo ácido e sobreviver no tubo digestivo ácido. Aqui vem com os alimentos, elas não fazem uma penetração pela mucosa da boca, mas elas começam a agir no intestino, então elas têm que sobreviver aos ácidos do estômago. E existem bactérias também que você pega por contato sexual. Vamos citar algumas delas. Por exemplo, às vezes não é muito certo quando você tem uma bactéria pego pelo ar ou por gotículas, às vezes não é muito preciso isso acontecer. Às vezes, aquela que está na forma de gotículas, você pode inalar e pegar também. Mas precisa da gotícula, porque a gotícula mantém uma atmosfera úmida, que garante que o micro-organismo, que a bactéria, viva lá dentro. Se o ambiente externo secar, algumas bactérias morrem. Algumas conseguem ficar vivas até mesmo em condições secas e prolongadas por muito tempo, porque elas conseguem produzir uma cápsula em volta do corpo que as encista, impermeável essa cápsula, e impede que elas percam água e elas vão reduzir o seu metabolismo e se manter dormentes por um período indefinido de até mesmo anos e, acredita-se até em alguns casos, décadas, séculos, quem sabe até milênios, tá bom? Protegidas, dormentes, tá? Exemplo de bactérias mais comuns, mais comumente citadas e que já foram epidêmicas e que já provocaram estragos no planeta. Por exemplo, tuberculose já foi um problema muito grande. Como é que se pega a tuberculose? Por gotículas espalhadas na atmosfera de uma pessoa para outra, tendo contato com outras pessoas. Tá? Então a tuberculose é uma bactéria que se pega por vias aéreas e mucosas, né, como um todo. Mucosa nasal, mucosa bucal. E o que ela faz? A bactéria da tuberculose, ela é um bacilo, uma bactéria compridinha. As bactérias compridas nós chamamos de bacilos. Esses bacilos atacam o pulmão. Bacilo de Koch. Ele ataca o pulmão, provocando lesões pulmonares. Aí a pessoa tem sangramentos, ela tosse, ela cospe sangue, e esses seriam os sintomas. O pulmão vai sendo atacado até o momento que a pessoa tem lesões tão grandes que vem a óbito. No passado, ter tuberculose era assim, um prenúncio da morte próxima. Tá? Manuel Bandeira teve tuberculose, e vocês sabem disso. E ele, ainda jovem, né, com 18, 19 anos, ele teve um atestado de óbito prévio, por assim dizer. Tá certo? Fez tratamentos, mas nunca teve um efeito apropriado. Hoje em dia, as bactérias elas são controladas por meio de antibióticos. Os antibióticos controlam, mas nem toda bactéria tem um antibiótico específico para ela.
Mas olha só que curioso, o Manuel Bandeira. Previu-se que ele fosse morrer ainda jovem, com 20 anos, tá? Ele foi morrer com 80 anos, mais ou menos, 70 e tanto, 80 anos, tá? E, portanto, ele sobreviveu, o organismo dele resistiu ao avanço da bactéria, as lesões não foram tão profundas, mas ele viveu uma vida de alguém que está aguardando a morte a qualquer momento. Essa é a pior vida que pode existir, né? Onde você não consegue projetar um futuro. Ah, daqui a um ano eu vou fazer uma viagem. Ih, mas será que eu vou estar vivo daqui a um ano? Ah, mas eu vou pensar em casar. Ih, será que eu vou estar vivo até o dia do meu casamento? Ah, eu vou ter filhos. Ih, será que eu vou ver meus filhos? Então, essa é a condenação, né, mais trágica que existe, aquela que a pessoa aguarda a condenação que nunca vem. Tá? Outras bactérias causaram pestes, pragas, peste bubônica. Tá? Esse nome é dado porque na axila das pessoas formavam-se bulbos, dilatações, que são os nódulos linfáticos que ficavam inchados. Peste negra porque surgiam, na região surgiam manchas escuras. Tá? A peste negra foi outra peste relacionada a bactérias e relacionada ao rato. Pulga do rato transmitindo essa doença. Você tem, por exemplo, que outras doenças? Pneumonia. Tá? Você tem uma bactéria redondinha, as bactérias redondinhas são chamadas de cocos, as compridas bacilos, as redondinhas cocos. Na pneumonia você tem o pneumococo, que é adquirido por vias aéreas, né? Ela está na atmosfera, você inala, elas vão para as suas vias aéreas mais profundas, né? E provocam também lesões nas vias aéreas profundas. Tá? Daí vem a pneumonia. Vias aéreas superficiais, né, geralmente fazem você espirrar. Vias aéreas profundas geralmente fazem você produzir algum catarro que vem se acumulando lá no fundo. Então a pneumonia ela é perigosa, a pneumonia é letal, tá? E ela é causada por bactérias. Às vezes um vírus debilita o teu corpo e bactérias naturais do teu corpo, que já estão em equilíbrio com você, podem, de repente, aproveitando a tua resistência, se desenvolver provocando pneumonias. Então a bactéria comum da pneumonia é a pneumococo. Tá? E existem outras que podem fazer isso, mas a básica, a clássica, é o pneumococo. Uma outra doença que tem consequências graves e aparentemente é adquirida por vias aéreas, porém existe ainda um questionamento, é a hanseníase, popularmente conhecida como lepra. Essa é uma doença que leva ao ataque, à destruição das terminações nervosas periféricas, o que faz com que a pessoa perca a sensibilidade cutânea. Um dos sintomas é o aparecimento de manchas avermelhadas na pele, e essas regiões onde tem as manchas perdem a sensibilidade. Uma das formas de você descobrir que a pessoa tem algum tipo de problema e que pode ser a lepra é pelo toque. A pessoa toca aquele local e o outro não sente. Ela perfura aquele local e não sente. A pessoa às vezes descobre que tem a doença porque ela toca objetos pontiagudos, ela se corta ou põe a mão numa chapa quente e não sente a dor. Aí que começa a se desconfiar, e será que é lepra? Existem pessoas geneticamente destituídas de sensibilidade periférica, elas não sentem dor. Essas pessoas correm um risco de vida muito grande, mas aí é pelo corpo todo, elas não têm dor nas terminações nervosas do corpo todo. A dor não existe nela. No caso do lepra, são em pontos específicos. Tá? Essa doença é milenária, já conhecida há muito tempo, e ela é muito comum em regiões onde há aglomerações e falta de saneamento básico. No Brasil, a região de maior ocorrência é a Baixada Fluminense. Na Índia, por exemplo, há muitos casos. Portanto, atribuir-se apenas a uma contaminação por vias aéreas não seria necessariamente justificável. Existe uma dúvida se ela pode ser adquirida por saneamento básico, por falta de saneamento básico, por via oral, né, por alimentos contaminados. Tá? Então existe a possibilidade da contaminação ser por via oral ou por via aérea. Tá? Então, apesar de ser uma doença muito conhecida, ela ainda tem problemas de confirmação. Certo? Agora, das sexualmente transmissíveis, há duas, gonorreia, também chamada blenorragia, e sífilis, né, que são as mais frequentes. A gonorreia, ela provoca infecções nas vias urinárias, mas o seu efeito não é tão grave quanto o da sífilis. Essa sim é bastante grave, porque a pessoa adquire por contato sexual, né, e pode ser também transfusão sanguínea, mas principalmente por contato sexual, por relações não protegidas, assim como a gonorreia. Só que a sífilis também pode ser transferida via placenta da mãe para a criança. Ou às vezes no momento do parto, quando a criança nasce, as suas mucosas entram em contato com a vagina contaminada da mãe e pode haver a contaminação da criança. A sífilis sim é bastante grave
porque ela pode, apesar de no primeiro momento ter uma ação cutânea, ela pode no segundo momento, anos depois, atravessar essas barreiras da pele, ir para o interior do corpo e atacar o sistema nervoso, provocando lesões, por exemplo, na medula, deixando a pessoa hemiplégica, quando a medula é parcialmente seccionada, e até mesmo tetraplégica. Tá? Fala-se até em esterilidade provocada pela sífilis. Tá? Como a sífilis se espalhou pelo planeta, pela ação dos europeus navegando pelo mundo, surgiu um ditado no passado, um ditado não, uma frasezinha que dizia o seguinte: por onde passa a civilização, passa a sifilização. Ou seja, a civilização europeia levou a sífilis para o planeta todo. Ou seja, o europeu viajava pelo mundo, tinha relações sexuais com as mulheres nesses outros lugares, outros países, outros continentes, tinha contato sexual com populações nativas que nunca tinham tido contato com aquela bactéria, e aí adquiriam a doença. E a bactéria da sífilis não é nem redondinha, como os cocos, nem compridinha, como os bacilos. Ela tem um formato helicoidal, espiroqueta. Tá? Teve outra bactéria que agiu nos anos 80, ela já agiu várias vezes, mas nos anos 80 houve uma epidemia e quase uma pandemia, que foi a bactéria do cólera, do masculino, do cólera. Essa bactéria é adquirida por via oral. Então, na época, o governo, para alertar as pessoas, fazia a seguinte propaganda: 2 copos d'água. Aparecia no vídeo. E estava lá: aqui tem 2 copos d'água. Qual deles está contaminado? Não adianta, você não vê, você não sabe. O cólera é provocado por um organismo pequenininho que não é visível a olho nu. Portanto, prepare-se, trate a água, ferva a água, né? Clore a água antes de consumi-la. Um dia, eu estava na Bahia, numa cidadezinha à beira do Rio São Francisco, chamada Bom Jesus da Lapa, e a dona da pousada onde eu estava, vendo essa propaganda do governo, disse: até parece um bichinho que eu nem vejo no meio desse riozão todo, eu vou beber essa água e vou ficar doente. Isso é coisa do governo. Está vendo o que acontece quando as pessoas não estudam, não têm acesso à informação? Entendeu o que acontece quando as pessoas são ignorantes? Ou seja, ignoram a informação? Elas falam besteiras como essa. O pior de tudo não é uma pessoa simples do sertão dizer isso. O pior de tudo é quando você vê líderes de nações dizendo que o que você tem agora acontecendo é uma gripezinha e que não vai ter problema. Tá? Nós estamos enfrentando uma pandemia mundial. Né? Pandemia envolve o mundo todo. E ainda há líderes dizendo que é uma gripezinha. Isso é vergonhoso. Está certo? Então, o cólera, o masculino, acabou gerando até um livro. Gabriel Garcia Marques, um prêmio Nobel de literatura, escreveu um livro chamado Amor nos Tempos do Cólera. Quando eu li o título desse livro na primeira vez, eu entendi Amor nos Tempos de Cólera. Eu achei que era um romance no meio de uma revolução. Na realidade, Amor nos Tempos do Cólera, substantivo masculino. Trata-se da história de um médico que vai para uma comunidade tratar de uma epidemia, de uma endemia local de cólera. E ele acaba encontrando uma mocinha e surge um romance. Eu não li a história, só li a resenha, mas me interessou porque eu entendi que não era uma revolução, mas o cólera, o parasita, que não é nem redondinho, nem compridinho, nem espiralado. Esse parasita tem um formato de vírgula, se chama por isso vibrião. Vibrião colérico. Ele não tem mais caído nos vestibulares porque a última ocorrência foi nos anos 90 e, portanto, ele foi meio que esquecido no tempo. Porém, a partir do momento que ele surgiu também um hábito. As pessoas aprenderam a colocar cloro nas verduras antes de comer. Ou seja, antigamente as pessoas pegavam um alface, um tomate, comiam ou davam uma lavadinha. Hoje o hábito é pegar as verduras, os legumes, colocar no recipiente com água, colocar cloro por alguns minutos para que o cloro esterilize e mate as bactérias. Ou seja, por um lado, nós tivemos essa epidemia, quase pandemia, por outro lado, aprendemos a preparar os alimentos antes de consumi-los e isso vai evitar que novas epidemias surjam no futuro. Está certo?
Agora, para finalizar, nós vamos ver reprodução bacteriana e combate e prevenção a bactérias. Como é que ocorre a reprodução bacteriana? De maneira simples, por bipartição, ou divisão binária, ou cisciparidade. Esse é o nome dado para essa divisão da bactéria. É um tipo de mitose, o que significa que as células filhas serão geneticamente iguais à célula mãe. E, portanto, não deveria haver variabilidade genética em bactérias. Mas há. De onde vem a variabilidade genética das bactérias se a sua divisão celular equivale a uma mitose, ou seja, células filhas são geneticamente iguais às mães? A resposta está nas mutações que todo ser vivo pode sofrer e num organismo unicelular ela é mais frequente e espalha com mais facilidade, já que uma bactéria se multiplica a cada 20 minutos, meia hora, uma hora. O outro mecanismo se chama conjugação, que é um evento muito curioso, onde duas bactérias podem parear e trocar material genético entre si. Aí abre-se um parênteses. Na bactéria, além do seu DNA próprio, existem pequenos DNAzinhos também circulares, chamados plasmídeos. O DNA bacteriano é grande e circular, mas ele não aparece como um círculo, porque ele está todo enrolado. E existem pequenos DNAzinhos chamados plasmídeos, que não são originais da bactéria. Eles podem ter sido colocados lá dentro por um biotecnologista. Pode ser um vírus que entrou na bactéria e fechou seu DNA. Pode ser que seja DNA trocado entre bactérias ao longo de gerações e gerações. E isto garante que material novo, material genético novo, seja introduzido numa bactéria. Mas por que bactérias pareariam num processo chamado de conjugação? As bactérias, assim como qualquer organismo, respondem a mecanismos de estresse. Quando a gente está sob estresse, nós liberamos adrenalina, por exemplo. As bactérias, quando sob estresse, provocado, por exemplo, por um antibiótico no meio que está eliminando, essas bactérias executam um fenômeno curioso. Duas bactérias que nem precisam ser da mesma espécie, elas se aproximam e pareiam suas membranas plasmáticas numa região onde há uma proteína de membrana tubular que permite que uma, por assim dizer, encaixe na outra. Nesse momento, abre-se uma passagem de citoplasma para citoplasma. E esses DNAzinhos pequenos, chamados plasmídeos, podem ser doados de uma bactéria para outra ou mesmo trocados. E um fenômeno curioso que nós conhecemos é de quando esse evento ocorre quando um organismo está tomando antibióticos. Por exemplo, você, o seu cachorro, o seu gato, tomando antibióticos, você começa a matar as bactérias. Sob estresse, bactérias podem parear e começar a trocar esses plasmídeos. Pode acontecer de uma dessas bactérias que está no organismo ter já resistência ao antibiótico, ser uma mutante resistente. E esses plasmídeos muitas vezes estão relacionados à proteção, resistência. E o que vai acontecer? Agora eu tenho uma bactéria acidentalmente resistente e uma bactéria sensível. A resistente é mais rara, a sensível é mais comum. O que vai acontecer? Se elas parearem, a bactéria resistente pode transferir o plasmídio que lhe confere resistência para outra, que agora se torna também resistente. E agora essa resistente vai crescer, sofrer bipartição e gerar duas filhas resistentes. Quer dizer, além daquela resistente que já estava presente se multiplicando, agora eu tenho uma sensível tornada resistente que também está se multiplicando. Veja a importância de tomar antibiótico como o médico mandou. E se ele te mandar tomar a cada 8 horas, a cada 8 horas. Se ele falar que é por uma semana, é uma semana. Se ele falar 10 dias, são 10 dias. Por quê? Porque você está contaminado e aquele antibiótico vai matar as suas bactérias. Durante X dias elas vão morrendo. Agora suponha que no meio daquelas bactérias resistentes que estão morrendo, haja uma população de sensíveis que estão aumentando. O antibiótico vai matar a resistente, a sensível. Teu sistema imunológico vai devorar as resistentes. E se tudo der certo, os dois níveis vão baixar e você vai se curar. Agora, imagine que você resolveu por conta própria parar de tomar o antibiótico. Aquelas bactérias sensíveis que estavam desaparecendo vão voltar a se multiplicar. Essas bactérias que são resistentes
e que o teu sistema imunológico estava dando conta, não vai conseguir, porque agora o teu sistema imunológico vai ter que combater a resistente e também a sensível. Então essas daqui resistentes vão escapar do teu sistema imunológico e transferir resistência para sensíveis. Logo, a população de sensível aumentará, porque você não está mais tomando antibiótico, e a de resistentes também, porque você, além de não estar dando conta do recado, você está convertendo sensíveis em resistentes. Chega uma hora que aquela tua infecção, seja na garganta, seja no fígado, onde quer que seja, no rim, no intestino, aquela infecção que estava diminuindo, perdeu o controle, e agora você volta ao médico, e o médico vai te dar outro antibiótico, e torça para que haja outro antibiótico. Do contrário, você vai morrer dessa infecção. Bactérias são perigosas. Não é brincadeira. Tá certo? Agora, mecanismos reprodutivos, bipartição é reprodutivo. E mutação mais conjugação, fenômenos de variabilidade genética. Agora, se você estiver doente, como se tratar? Se você ainda não está doente, como se prevenir? Bom, a primeira forma de se prevenir contra uma bactéria é lavar as mãos antes de trazer o alimento à boca. Lavar as mãos antes de tocar no objeto, para evitar que você contamine o meio. Lavar as mãos é importante. Segundo, tratar as águas que você bebe, filtrando, fervendo, clorando. Preparar o alimento de maneira adequada, bem cozido, bem assado. Se o alimento for ser consumido cru, que seja de boa procedência para evitar que ele esteja contaminado. Tá certo? São procedimentos de prevenção. Agora, e se... e mais, vacina, caso haja vacina para aquela bactéria. Agora, vamos supor que você já está contaminado, você já teve contato com a bactéria, o que você deverá fazer? Bom, se for um corte na pele, você vai pegar o local do corte, abrir e com uma escova fazer uma lavagem com água e sabão para remover qualquer possibilidade de grãos contaminados na tua pele. Porque se você fechar a tua pele e nesse grãozinho tiver uma bactéria aeróbica, e não vai ter uma, serão várias, elas vão se multiplicar. Se essa bactéria for a do tétano, você irá morrer de uma das mortes mais horríveis que existem. Tá? Se você não tiver tomado antitetânica, ou se ela tiver perdido o efeito com o tempo, porque ela tem que ser renovada a cada 10 anos, você vai morrer de tétano. Não é nem um pouco legal morrer de tétano. Tá? E olha lá, lavando, escovando aquele local, você se previne. É uma forma preventiva. Outra forma preventiva é colocar água oxigenada. No local do corte, você terá secreções liberadas. Essas secreções vão decompor a água oxigenada que vai borbulhar, soltar o oxigênio. São enzimas que nós temos chamadas peroxidases. Essa água oxigenada liberando oxigênio esterilizará todas as bactérias. Aí sim, lavado e esterilizado pela água oxigenada, você colocará uma cobertura que permitirá a passagem de ar, como um band-aid ou um micropólio, e assim as bactérias não vão mais se desenvolver. Então esses são os mecanismos de prevenção e tratamento contra as doenças. E se você tiver uma diarreia, bactérias perigosas provocam diarreia, beber muita água com sais minerais, água mineral, para repor água e eletrólitos. Está certo? Para não morrer por desidratação. Então, é isso aí, moçada. Até a nossa próxima aula. Até mais.